de como prever o lucro da piscicultura, né? Como prever o lucro do peixe. Você consegue se antecipar, você sabe que se você se antecipar, você consegue evitar problemas. E quando eu falo se antecipar, eu não estou só falando, por exemplo, de se antecipar na compra dos alevinos, que isso é um básico, é o mínimo que você pode fazer, né? Se antecipar na compra dos alevinos. Eu não estou falando só de você se antecipar para comercialização de peixes, né? Isso também é o mínimo que você pode fazer, né? O peixe já está chegando no peso de abate, você, vou buscar pessoas que já queiram comprar o meu pescado. Então, não estou falando só disso, não. E nem estou falando só de você se antecipar no preparo do viveiro antes da chegada dos alevinos. Então, são 3 coisas aí que provavelmente, se você já produz peixe, você já deve, né, estar familiarizado com essas antecipações, que são o preparo do viveiro para a chegada dos alevinos, a antecipação da compra, então você compra os alevinos com antecedência, e a outra é você conseguir negociar, ter para quem vender o seu peixe antes mesmo do peixe chegar ao peso de abate, ou logo que ele estiver chegando ao peso de abate. Então, essas aí são básicas, se você não está fazendo ainda, né? Já comece a olhar para essas antecipações. Mas hoje eu vim falar para vocês de uma coisa que às vezes o piscicultor acha que é necessário ter uma bola de cristal para fazer essa interpretação. E não, eu vou mostrar para vocês que existem algumas antecipações que previnem e não só previnem, podem eliminar, tirar mesmo possíveis problemas que podem vir a acontecer ao longo do seu ciclo de produção. Como, por exemplo, a falta de oxigênio dentro do viveiro. É comum eu receber ligação, eu ser chamada para prestar uma consultoria para um piscicultor que está com problema de falta de oxigênio no viveiro. E aí tá tudo bem. Imediatamente, o que o piscicultor precisa fazer? Todo mundo já sabe aqui o que faz, né? Quando eu estou com falta de oxigênio dentro do tanque. Eu ou aumento a renovação de água, então fica bombeando água, ou boto um aerador dentro do tanque. Beleza, mas você sabe como prever, como se antecipar para que essa falta de oxigênio não chegue? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Existe uma outra estratégia que pode ser utilizada pensando em antecipar os problemas. Qual é esse outro problema que você consegue antecipar? O aumento da concentração de amônia. Você consegue antecipar, se prevenir, se precaver do aumento da concentração de amônia dentro do tanque. Você só precisa entender o que é que causa e, a partir do momento que causa, entender o que é que você vai fazer para prevenir isso. E por que eu falo que é importante você entender essa prevenção, né? Se antecipar em relação não só ao oxigênio, mas à amônia e a outros compostos que são nocivos ao peixe, como, por exemplo, o nitrito. Porque se você não sabe qual é a consequência de ter esse parâmetro de qualidade de água sem controle, né, descontrolado aí dentro do seu tanque de peixes, você vai chegar no momento que o peixe está lá, você acha que o peixe está tendo falta de oxigênio, o peixe está com sintoma de asfixia, né? E aí você contrata ou tenta resolver esse sintoma de asfixia com a mesma maneira que você resolveria se a concentração do oxigênio estivesse baixa dentro do tanque. E no final das contas, pode ser amônia, pode ser nitrito, altas concentrações, né, de amônia tóxica, altas concentrações de nitrito. E se você só resolve imediatamente e o seu peixe ainda não estiver pronto para a comercialização, ainda não estiver pronto para o abate,
você não vai conseguir fazer o peixe chegar até o peso de abate sem ter problemas novamente ou correndo o risco de ter perda de peixe por mortalidade, porque você não previu, porque você não se antecipou, tá? Então, são três parâmetros aqui que a gente consegue prevenir, né? Se antecipar e evitar os possíveis problemas. Então, o primeiro deles é o oxigênio, tá? E o segundo é a amônia tóxica e o terceiro é o nitrito. A amônia tóxica e o nitrito são parâmetros de qualidade de água que são complementares, já que um é consequência do outro, né? O nitrito, ele vem da consequência da quantidade de amônia no tanque. Tá? Então, se eu não tiver amônia dentro do tanque, eu não vou ter nitrito. Só que é impossível a gente não ter amônia no tanque. Por quê? Porque a amônia é a principal maneira de excreção dos compostos nitrogenados, ou seja, da proteína da ração que o peixe consome, ele excreta a parte que é uma parte é ingerida e fixa, né? Transforma em fibra muscular, faz metabolismo dentro do organismo, e outra parte vai ser eliminada, vai ser excretada na forma de amônia. Tá? Então, essa é a maneira que o peixe faz para eliminar a parte que ele não consegue aproveitar do nutriente. Então, é impossível a gente não ter amônia dentro do tanque. É impossível. Sempre vai ter, porque o peixe está sempre comendo, sempre excretando, tá? Então, já que eu sei que é impossível eu não ter amônia dentro do tanque, eu preciso encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu preciso encontrar uma maneira de conviver, de fazer com que o peixe conviva em harmonia, né? Ou que eu tenha uma concentração de amônia, que eu consiga manter ali um controle da quantidade de amônia dentro do tanque, a ponto de não prejudicar, a ponto de não extrapolar a quantidade de amônia. Por que eu estou falando tanto da amônia? Porque a amônia, em altas concentrações, ela é tóxica. A amônia é um gás, tá? Ela é um gás. E esse gás, dependendo da concentração desse gás que fica ali solubilizado, misturado junto com a água, ela pode vir a matar o peixe. E como é que a amônia mata o peixe? Por intoxicação. O peixe não consegue absorver o oxigênio, porque ele está absorvendo muito amônia, tem muita amônia dentro do tanque, e aí ele acaba asfixiando, acaba se intoxicando. Eu gosto de comparar a intoxicação da amônia como se você tivesse dentro de uma garagem. Sabe filme americano que a gente vê que os caras... cara quer matar a esposa, quer matar o marido quer matar a esposa, em filme de drama, às vezes até de terror, de ação, tranca a pessoa dentro da garagem, porque garagem de americano é diferente da nossa garagem aqui, né? Já que eles têm um inverno muito rigoroso. Então, tem uma garagem com o portão fechado e uma portinha, e liga o carro e deixa aquele gás carbônico encher todo o ambiente e a pessoa acaba morrendo intoxicada, nesse caso, por gás carbônico, tá? O peixe é a mesma coisa. Então, compara o peixe quando ele vai morrer, né? Quando você tem excesso de amônia dentro do tanque, é a mesma comparação que um ser humano estar num ambiente fechado com altas concentrações de gás carbônico. O processo é similar, assim, sabe? Então, eu tenho grande quantidade de gás carbônico, ao invés de eu conseguir respirar o gás carbônico, o oxigênio, eu respiro muito gás carbônico e isso faz intoxicar o meu organismo e essa intoxicação me leva à morte, né? No peixe, o processo é similar, tá? Então, se eu tenho alta concentração de amônia, o peixe vai morrer intoxicado por asfixia, mesmo, olha esse parênteses, mesmo que você tenha dentro do tanque altas concentrações de oxigênio. É muito louco isso, né? Mas é real, tá? É real. Então, se você não sabe o que é amônia tóxica, se você não sabe que a amônia tóxica causa mortalidade,
Se você não sabe quais são as maneiras de aumentar a concentração da amônia tóxica dentro do viveiro, o teu peixe vai chegar num momento que está morrendo, você está achando que é por falta de oxigênio, resolve imediatamente, mas não resolve a causa. E aí, lá na frente, você vai voltar a ter esse problema de novo. E na sequência disso, você tem a amônia, e como eu falei no início, tem a amônia, você tem nitrito. Porque o que acontece? Quando você tem amônia, a amônia, ela passa por um processo químico dentro da água, né? Dentro da água, então ela tem um processo de quebra natural do composto, tá? Ela é uma molécula química dentro da água, e a quebra dela é a transformação da amônia em nitrito, que também é um gás tóxico para o peixe. Então, eu como piscicultora, eu como técnica, preciso encontrar a melhor maneira de equilibrar essa amônia, de manter a amônia e o nitrito nos índices, né, que estão aceitáveis para o desenvolvimento do peixe, para que eu não venha a ter problemas lá na frente. E o oxigênio é o que a gente já sabe, né? O oxigênio é, né, a principal aí molécula, é a molécula de respiração para o peixe. Então, se eu não tenho oxigênio, antes mesmo de ter amônia, antes mesmo de ter nitrito dentro do tanque, eu possivelmente vou ter problemas. Mas é importante entender que são esses 3 parâmetros de qualidade de água, e esses 3 parâmetros de qualidade de água me dão o mesmo sintoma. Com algumas, né, existem umas diferenças ali, né, para amônia, para o sintoma da intoxicação por amônia, da sintoma da intoxicação do nitrito, mas a olho nu, o peixe vai ficar boquejando, o peixe vai ficar na entrada d'água, tá? Igual. E aí, se você tratar tudo como baixa concentração de oxigênio e não resolver a causa do problema, você vai ter problema de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você tem baixa concentração de oxigênio dentro do tanque. Então, você colocou o alevino, né? Você já se antecipou, que eu dei aqui 3 itens que você já pode, nem precisa ter muito conhecimento, né, profundo e técnico sobre a produção de peixe, mas você já provavelmente já faz isso, se antecipa e prepara o viveiro. Então, né, fez o processo de desinfecção, limpou, calcariou, deixou ali ele estável com as concentrações de pH do tanque, de alcalinidade, de dureza. O tanque está prontinho para receber o alevino, que você também já se organizou e já se antecipou e comprou previamente. Chegou o seu alevino, o peixe está crescendo, tal. O peixe chegou em 350 gramas. E aí você começa a ter problema, esse peixe não vai, esse peixe não vai, esse peixe não vai, demora. Um dia ele come, outro dia ele não come, um dia ele come, outro dia ele não come. E aí, uma semana depois, começa a dar sintoma de que ele tá com asfixia. E aí, o seu primeiro momento pode ser de, meu Deus, tá com baixa concentração de oxigênio. Se você já é um piscicultor Aqua Sucesso, você já tem um kit de análise de água, vai lá, afere se a concentração de oxigênio estiver baixa, e essa concentração de oxigênio baixa depende do horário do dia em que você vai analisar, para que você consiga fazer essa interpretação, significa que ou você fez o planejamento da quantidade de peixes inadequada, errada para o tamanho do tanque, ou para o tipo de sistema de produção que você tem, né? Uma dessas duas coisas. Ou você está produzindo, recriando esse peixe, recriando, é que você vai fazer como se fosse um tanque, uma creche, né? Uma creche para o peixe, num tanque, e aí, quando ele atingir um certo tamanho, você mandar para outro tanque. E aí, se você estiver fazendo o esquema de creche aí, que eu estou dizendo, né? Fazendo essa recria num tanque, e ele está começando a baixar a concentração de oxigênio, ficar ruim o oxigênio, já está na hora de você trocar de tanque, tá? Então, das duas, uma. Ou você fez o planejamento da quantidade de peixes errada, e se você não tem outro tanque para transferir,
Você vai ter problema para sempre, não vai conseguir chegar o peixe no peso de abate. Isso é fato, tá? E aí você vai ter que encontrar uma solução. Ou se você tem um tanque de recria, né, essa creche, já tá é porque já está na hora de você fazer a transferência dos peixes, ok? Se você chegou lá nesses mesmos, aí então tá. Eu fiz parênteses aqui para vocês entenderem em relação ao oxigênio, como é que faz para você se antecipar em relação ao oxigênio. Agora vamos fazer uma segunda simulação. O meu peixe chegou em 350 gramas, e nesses 350 gramas, eu vou lá, percebo que o peixe tá um dia come, um dia não come, um dia come, um dia não come, o peixe não tá bem, o desenvolvimento dele não tá indo bem. Aí um dia começa o peixe com o mesmo sintoma de falta de oxigênio, tá lá na superfície, tá boquejando na entrada d'água. E aí você, se você for um piscicultor já visionário, empreendedor, vê o negócio como negócio, né? Vê a piscicultura como negócio, tem seu kit de análise de água, vai lá, afere o oxigênio. Mas só naquele momento, não estava aferindo antes. Afere o oxigênio. Ah, mas meu oxigênio está tudo bem. Mas o peixe não desce. O peixe não desce. Ah, mesmo assim, vou renovar a água, vou colocar um aerador, porque está faltando oxigênio. O oxímetro está mostrando, mas o peixe está com sintomas, você vai lá, coloca um aerador, bombeia a água, enfim, dá uma maneira de aumentar a concentração de oxigênio, que já está alta, né? Estou fazendo um parênteses aqui, simulando, tá, gente? Criando situações para ficar fácil da gente entender o conteúdo, de vocês entenderem o conteúdo. E aí beleza, o peixe baixa, né? Para de boquejar, no outro dia você vai lá e alimenta de novo. Aí o peixe sobe de novo e fica com sintoma de boquejar, Até que 5, 6 dias depois morre um peixe, morre 2, morre 3, morre 10 e vai vindo morrendo. Se você não sabe o que é amônia, se você não sabe o que é amônia tóxica e como ela se desenvolve dentro do seu tanque, você vai perdendo 1, 2, 3, 4, 5 peixes, e quando vê, você perdeu grande parte da sua piscicultura ali, dos seus peixes, né? E o teu lucro foi embora muitas vezes. Então, o que acontece? A amônia, ela não é só um processo de excreção, né? Ela não é só produto da excreção do peixe, né? O peixe comeu a ração, que tem proteína, quebrou a proteína, parte da proteína ficou no organismo dele, parte da proteína foi transformada em fibra muscular, crescimento do peixe, e parte que ele não conseguiu absorver, ele excreta, joga fora. É como se fosse a nossa urina. No peixe é a amônia, tá? Então, é a parte que ele não aproveitou mesmo. Então, vai para dentro do tanque. Só que essa amônia, como eu falei, ela pode ser tóxica para o peixe, dependendo da concentração, dependendo de alguns outros parâmetros de qualidade de água. Só que existe uma outra fonte de crescimento de amônia dentro do tanque, que é o quê? A matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? Gente, matéria orgânica é tudo que não é matéria mineral. Só para contextualizar, matéria mineral é tudo que vem de oriundo de terra, de solo, de pedra, de rocha. Isso é matéria mineral. Tudo que não é de solo, de terra, de rocha, de pedra, né? É matéria orgânica. Então, por exemplo, resto de ração, ceva, capim, folha, fezes de outros animais que tenham acesso. Se você joga resíduo de qualquer coisa dentro do tanque, matéria orgânica, fezes de animais, de suínos, de aves, matéria orgânica, adubação. Sabe quando você vai preparar o tanque para o recebimento do alevino e faz a adubação do tanque? Adubação é matéria orgânica. Se você erra na adubação, na dose de adubação, você está jogando matéria orgânica dentro do tanque. Então, tudo isso é matéria orgânica. E a matéria orgânica, quando ela entra em decomposição dentro do tanque, pegue você aí na sua casa um resto de comida. Sobrou comida na hora do almoço, pega esse restinho de comida
e deixa dentro do lixo. Deixa dentro do lixo da tua casa, sem trocar de lixo, o saco do lixo, uns 3, 4 dias. Para ver se você aguenta e para ver o que vai acontecer. Vai decompor, vai entrar em decomposição. Quando isso está em contato com a água, é ainda mais acelerado o processo, tá? Então, tudo que é matéria orgânica que está dentro do tanque, no fundo do viveiro, vai entrar em decomposição. E o processo de decomposição é a liberação, é a produção da amônia. Ou seja, agora eu já tenho 2 fatores aqui dentro do tanque produzindo amônia. O peixe, que comeu a ração, parte da proteína que não foi aproveitada, ele liberou, ele excretou na forma de amônia. E a matéria orgânica que está se acumulando no fundo do viveiro também entra em processo de decomposição e essa decomposição vai liberar amônia, vai produzir amônia. E essa amônia é a amônia que é nociva para o peixe. Na consequência, né, então, tem matéria orgânica que é transformada em amônia. Na consequência, eu tenho a amônia sendo transformada em nitrito. É processo químico dentro da água. É o processo de quebra das moléculas para que haja essa degradação dos nutrientes, tá? É natural, isso acontece naturalmente. Não é uma coisa que você faz ou deixa de fazer que acontece. Não. Isso está acontecendo o tempo todo dentro do teu tanque. Se você não sabe dessa sequência, você não consegue prevenir. Pior do que isso, se você não está monitorando, você não sabe como prevenir isso. Então, o que eu faço para prevenir que eu tenha baixa concentração de oxigênio? Usar a quantidade correta de peixe dentro do tanque de acordo com o meu sistema de produção. É o que a gente fala, é o que eu chamo de capacidade de suporte. Vocês vão ver isso com detalhes, com riqueza de detalhes na jornada da piscicultura produtiva. O que é que eu faço para evitar, para prevenir, para me antecipar que eu não tenha amônia e nem nitrito em excesso a ponto de causar intoxicação dos peixes? Eu tenho que manter a quantidade de matéria orgânica dentro de uma faixa de ideal ali, tá? Dentro de uma faixa de ideal. E como é que eu faço para manter? Eu preciso monitorar ao longo do ciclo de produção. Ah, senhora, mas eu acabei de colocar meu peixe, essa água, acabei de preparar meu tanque, eu não vou ficar gastando reagente de análise de água para fazer essa análise, que eu sei que não tem nada. Se você não sabe que hoje está 0 de amônia, por exemplo, e dali a 20 dias está 0,001 que seja, que é um índice baixo, né? 0,001 de amônia, dali a 15 dias, você não consegue prever ou se antecipar que o manejo que você está usando hoje na tua piscicultura não está em equilíbrio. Ou seja, a estratégia de manejo que você está utilizando hoje, ela está tendo acúmulo de compostos nitrogenados, está produzindo, está deixando ficar residual. Se você não monitora, você não vai saber. Então, precisa entender esse processo e precisa monitorar. Se você monitora, você consegue se antecipar. Gente, o custo do kit de análise de água no teu sistema de produção, o custo de 5 gotinhas do reagente que você vai precisar utilizar para fazer a análise dentro do teu ciclo de produção é irrisório. Não justifica você querer economizar reagente de análise de água, mesmo que você tenha perda de um único peixe. Porque um único peixe que você perder já pagou vários gotinhas aí do reagente que você está investindo no teu sistema de produção, no teu ciclo de produção, para que você possa se antecipar. É isso que é antecipar, é entender o processo e saber qual é a origem de tudo aquilo e trabalhar para que a origem de tudo aquilo seja realmente colocada em prática, e a partir do momento que é colocada em prática,
Você traz isso como consequência para a melhora do desenvolvimento, para a melhora da qualidade de água, para melhora do aproveitamento da ração por parte do peixe, tudo melhora. Então, Soraya, de novo, você vai falar que é qualidade de água. Sim, é a qualidade de água que é o mais importante. É a qualidade de água. Então, vocês já perceberam que todos os temas que eu falo aqui acabam caindo como base a qualidade de água? Porque gente. Qualidade de água impacta diretamente em tudo que você vai fazer dentro de estratégia de manejo dentro da piscicultura. Em tudo. Então, para conseguir ter sucesso, aumentar lucro, para conseguir se antecipar e conseguir prever possíveis problemas, mas resolver antes de que o problema realmente se instale na sua piscicultura, saiba, aprenda, entenda sobre os parâmetros de qualidade de água e principalmente sobre esses três aqui, né, que eu te falei. Então, o oxigênio, a amônia e o nitrito, que eles são de fundamental importância para o desenvolvimento e sucesso financeiro da sua piscicultura e da produção do crescimento dos seus peixes aí dentro do seu tanque, tá? Não fique achando que é uma bola de cristal. Não, vou seguir a mesma coisa que meu vizinho está fazendo. Eu vi uma estrada legal numa revista, num artigo, vou copiar. Não é assim que dá sucesso. O que dá sucesso é você entender o processo e fazer o dever de casa, né? De acordo com o teu sistema de produção, de acordo com a condição de tanque que você tem, de acordo com a condição de piscicultura que você tem. Não dá para nós replicarmos, nós não conseguimos ainda hoje fazer pacote tecnológico, né? Então, tem que fazer essa estratégia de manejo, essa quantidade de ração, como já acontece com a avicultura. No peixe ainda não dá, gente. Ainda não dá. A gente não tem informação suficiente para isso e a gente não tem padronização para isso. Então, já que a gente não tem uma regra a ser seguida, o que é que precisa ser feito para alcançar o sucesso? E o lucro? Quando eu falo sucesso, é dinheiro, tá, gente? É dinheiro que eu estou falando aqui. É entender isso que eu estou falando para você aqui, ó, a base. É entender a base, porque se você entende a base, monitora, cria seu histórico da base, você consegue prever o futuro do desenvolvimento dos seus peixes. Não é fantástico isso? Não é uma ciência exata a piscicultura. E esse que é o barato do negócio. Não é uma ciência exata. Então, você precisa o tempo todo, botar a sua cabeça para funcionar, fazer a tua cabeça, explodir de informação, de criatividade e busca por novos conteúdos que te ajudem a entender, novas maneiras, né, que te ajudem a entender tudo que vai impactar diretamente no bom resultado financeiro da sua piscicultura. Combinado? Bom, para isso é que eu estou fazendo a jornada da piscicultura produtiva. Então, o conteúdo que a gente vai ver na jornada da piscicultura produtiva está diretamente relacionado com o teu lucro. Com você traçar, correr, seguir ponto por... Sabe quando a gente vai indo numa trilha e jogando milho? Vai jogando milho, um pedacinho de pedra, né? Uma pedrinha diferente, para você saber o caminho que você tem que ir para sempre, ou saber como voltar depois. É isso que lá na jornada vocês vão aprender. Eu vou mostrar assim, ponto a ponto, o que é que você precisa fazer para que você tenha esse sucesso, tenha esse lucro. E nunca mais você vai esquecer, porque você vai aprender o caminho. Você vai aprender o caminho. É para isso que a gente está fazendo esse evento. Beleza? Então, se você ainda não está inscrito, vai lá, clica agora no link, se inscreve já. Vamos ver se tem interação da galera aqui. Que não tem. O Jonathan mandou uma mensagem linda para mim hoje, Jonathan. Obrigada, tá? Que hoje eu tava, nossa, fiz tanta coisa hoje, precisava fazer tanta coisa hoje, estava dando tudo errado. No final das contas, deu tudo certo. Em um caso que a amônia esteja alta, o pH baixo, a quantidade de amônia total ainda precisa ser resolvida. Jonathan, muito bem lembrado, tá? Como eu falei aqui para vocês, a amônia tóxica, tá? A amônia tóxica,
ela é dependente de outros fatores, não é só ter a amônia que vai fazer com que ela seja tóxica, tá? Então, sim, se você tiver baixo pH, a amônia tóxica pode não estar numa concentração de toxicidez para o peixe, tá? Então, mas ainda assim você consegue resolver e baixar essa amônia total, tá? É possível sim. O que se usa para baixar a amônia de maneira urgente? Bom, primeira coisa, se você tem. Primeira coisa é saber se essa amônia total, né? Que é a maneira com que a gente analisa lá nos kits. Se essa amônia total, ela é amônia tóxica, tá? Se for amônia tóxica e tiverem concentrações altas, aí você precisa encontrar, sim, uma maneira rápida de resolver, porque senão vai causar mortalidade para você. Para você não, né? Para os seus peixes. Então, existem algumas maneiras. A primeira dela, se você tem volume de renovação de água, é renovação de água, tá? A primeira delas é renovação de água. E a outra é uso de probióticos, mas ele demora um pouquinho mais. Precisa sempre ver se é amônia tóxica, porque assim, ó, se você tem só amônia total e tá muito alta, mas se não é amônia tóxica, você não precisa sair louco, alucinado, achando querendo resolver o problema, tá? Mas tem que ficar ligado para ver se é amônia tóxica. Vamos ver o que a galera do YouTube está falando. Facebook, Cláudio Godoy, Santa Branca do Vale do Paraíba, São Paulo. Gleison está aqui junto com a gente sempre. O Cláudio tem um tanque com água que vem por gravidade da mata fechada, faço a limpeza do fundo do tanque e mando para hortas assim, adubando verduras. Muito bom, Cláudio. Tá? Isso é muito bom, né? Você está utilizando ali uma matéria orgânica como adubação. Isso é sustentabilidade, inclusive, né? Você está otimizando 2 sistemas. Esse lodo inclusive, é o que é essa matéria orgânica que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Então, precisa controlar esse lodo. Francisco, boa noite. Luiz, tudo bom? Juliano, o Alessandro está por aqui sempre, né, Alessandro? Marcelo, Jefferson, a Marilda, como é que vai, Marilda? Tem um horário ideal para medir esses parâmetros de qualidade de água? Sim, Marilda, tem, tá? O ideal é que você meça, se você geralmente de manhã, se você está percebendo que está aumentando, e aí é importante que você faça essa aferição 2 vezes ao longo do dia, no início e no final da tarde, tá? Um horário em que tenha maior consideração desses parâmetros da presença, tá? Então, você faz aí, se tiver tudo dentro do normal, está vindo aferindo sempre, está aferindo sempre, marca lá um horário, né, da manhã. Se está percebendo que está aumentando, faz no início da manhã e no finalzinho da noite. Se mantiver sob controle, algumas plantas aquáticas podem controlar a falta de oxigênio e amônia. Marcelo, se você produz peixe para comercialização, peixe para abate, se o teu foco é peixe para abate, esquece planta aquática, tá? Porque isso sobrecarrega o teu sistema. Então, o negócio é você trabalhar com peixe, porque, de qualquer maneira, a produção de peixes, ela é inevitável o não aparecimento do do fitoplâncton, tá? Que é aquela coloração esverdeada, que são microvegetais, tá? São pequenos vegetais ali, visíveis a olho nu só quando estão em grande quantidade, tá? Então, se o teu foco é produzir peixe para abate, cara, esquece planta aquática. Agora, se tem um lago, é lazer, quer ter um peixinho, aí tá tudo bem, né? Fica até bonito. Como medir amônia? O Zezinho tá falando aqui. Oi, Carlos, tudo bom, Carlos? Nosso aluno também tá sempre aqui ligadinho. Como medir amônia? Tem kits, tá? Então, você pode escolher aí. Tem kits de colorimétrico, você pinga reagente, ou com equipamentos, tá? Existem as 2 maneiras. Marcelo, é geral ou é só aqui que tá picotando e caindo? Olha, eu tô tentando
Para mim tá normal aqui também hoje. Como controlar a amônia no tanque? Matéria orgânica, tá, Marilda? Qual o custo aproximado de kit de análise de água? Tem kits, ó, a Marilda até falou aqui, 650. Tem kits que custam completos, kits completos que custam aí a partir de R$800, tá? Eu não conheço nenhum mais barato. Mas você consegue comprar o kit individual também, tá? E aí ele sai bem mais barato o kit por unidade, mas depois, se você for ver o preço por análise, acaba sendo mais caro quando você compra no individual. O mais próximo da criação de peixes de água alcalina se dava melhor na água ácida que os peixes. E o mais próximo de criação de peixes que tive é de aquário, que não é muito diferente, não tem que na água alcalina, a amônia é mais perigosa. É isso mesmo, Marilda, tá? A água alcalina, ela é mais perigosa mesmo, tá? Quanto mais alta a alcalinidade, quanto mais alta a alcalinidade, mais... quanto mais alto o pH, mais tóxico é essa amônia. Além de monitorar como fazer para baixar a amônia, matéria orgânica com processo em andamento. Renovação de água e eliminação de matéria orgânica do fundo, através do uso de probiótico ou remoção, através de dragas também, né? É normal o alevino não crescer parelho? Não é normal. Tá, Carlos? Não é normal. Se o alevino não está crescendo parelho, das duas, uma. Ou a estratégia de alimentação que está sendo feita, o fornecimento da ração que está sendo feito não está sendo dividido de maneira igual, ou você está com uma densidade de peixes muito alta e aí faz com que eles criem competição, tá? Joia? Gente, olha, gostei muito, ótimas perguntas que vocês fizeram aqui, viu? Tô gostando de ver da interação de vocês. Que bom, ó, parabéns para todos que estiveram aqui interagindo. Mais vale um peixe na mão do que dois nadando. Tchau, tchau.